Glória a Deus que você está aqui. Jesus já estava aqui te esperando, amém? Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração para começarmos esse momento de adoração. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, aquieta a tua mente. Se desligue de tudo que está lá fora, das suas preocupações. O Senhor está guardando tudo para você, amém? Deus está cuidando de tudo. Pai, nós estamos aqui nessa noite reunidos para um único propósito, que é entronizar o teu nome, que é adorá-lo em espírito e em verdade. Nós sabemos, Pai, que a única coisa que faz separação entre nós e o Senhor é o pecado. Por isso, nessa noite, nós queremos te pedir perdão, Deus. Perdoa-nos no Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, fraquezas, em nome de Jesus. Que os céus venham ser abertos nessa noite, Deus, e que a nossa adoração venha subir como incenso suave até a sala do teu trono. Nós queremos, Senhor, entronizá-lo, nós queremos exaltá-lo, porque tu és digno, santo, e não há outro igual a ti, Jesus. Abra sua boca e diga isso a Deus, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Tu és digno, tu és digno, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Jesus. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Abre os meus olhos.
Aleluia. Pega a sua mão e declare que o Senhor é o teu Deus, que Ele é o teu Senhor, que você vai edificar a sua rocha, a sua casa nele. Aleluia. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és seu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o teu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Aleluia. Se você puder, levanta sua mão e diz: Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Deus, o que eu tenho é teu. A minha casa, a minha família está firmada em um Deus verdadeiro, que pode contra todo tipo de inimigo, toda doença, toda assolação, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Senhor da minha casa. O Senhor me escolheu, o Senhor me viu. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Se você puder, aplaudir bem forte a Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande Yeshua HaMashiach. Aleluia! Aleluia. Feche seus olhos. Na parábola do filho pródigo, diz que o filho mais novo pediu tudo para o seu pai, pediu a parte da sua herança e foi embora. Então, no mundo ele usou como quis todos os seus bens e chegou ao ponto que ele não tinha nem o que comer e chegou a desejar a comida dos porcos. Então ele se lembrou que até os trabalhadores da fazenda do seu pai tinham o que comer. Então ele se arrependeu e ele voltou até a casa do pai. Mas ele quis voltar como servo. Mas uma vez filho, sempre filho. Não importa por onde você tenha andado,
por onde você andou. Nesta noite, o seu Pai, Ele está aqui te esperando de braços abertos. Você é filho, não importa as vozes que você tem escutado no mundo, você é filho de Deus. E nessa noite Ele preparou uma mesa, a mesa está posta para você. Basta você querer sentar à mesa com o Pai e desfrutar. Amém? Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. O Senhor te ama. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu ser. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Jesus, me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Olha pra dentro de você. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só
Levanta sua mão e declara: Pai, declara o Senhor. Aleluia. Aleluia. Digno de todo louvor e adoração, Ele é maravilhoso. Que a Tua presença venha continuar transbordando nesse lugar, meu Pai. Vem com Tua unção sobre nós, Pai. Vem, Senhor, nós queremos sentir desde a cabeça até a planta dos pés. Nós queremos sentir, Pai, que o Teu Espírito Santo comece a pairar sobre esse lugar, Jesus. Vem, 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 Senhor. Vem com Teu amor, Pai, vem. Nos envolve, nos envolve. Grande és Tu, Senhor. Santo, 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 santo. Continue adorando a Ele, continue falando palavras de amor para Ele, o quanto você o ama, o quanto você o quer, o quanto você quer abraçar Ele nessa noite. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. Abre, 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 abre. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Declaro: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você
fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, exaltado acima de tudo, acima de todos. Oh, o teu amor é o que nos completa, o teu amor é o que nos enche, o teu amor, vem com teu amor. Oh, Jesus, era lindo. É lindo teu agir, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Vamos. Chama ele para dançar com você nessa noite. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Chama ele pra dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Chama ele pra te abraçar. Estou só Chama ele pra te você ter mais intimidade com ele nessa noite. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Declare, declare, declare. E eu já coloquei as minhas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, 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 Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Digno, tu és digno, Jesus. Tu és santo e não há outro.
Incomparável és, Jesus. Incomparável és, Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus está aqui. O Deus que você veio adorar está aqui. Se você puder, levanta a sua mão e diz: Pai, isso tudo é para o Senhor. Fala: Pai, eu estou aqui e isso tudo é para o Senhor. É o louvor que eu te ofereço. Em nome de Jesus, eu te louvo, te exalto e peço que o Senhor veja a minha oferta de amor em nome de Jesus. Aleluia. Se isso eras a palavra, com Deus Altíssimo, no mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai me separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz por mim e por você. Se você puder, abre o teu coração agora e declara a Ele, declara o teu amor, declara a tua paixão, declara que o Senhor é o teu Deus, que Ele não morreu em vão, porque a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. A cruz está vazia, mas o trono de Deus está ocupado por mim e por você. Então adora, adora, louva, exalta, aleluia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És e venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Louva Ele, louva Ele. Exalta o nome dEle, ergue sua mão, canta para o Senhor, canta para Ele, para Deus Todo-Poderoso, aleluia. És invencível, Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino,
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, aleluia, para sempre, 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 para sempre. Se você puder, aplaude bem forte a Ele, aleluia. Aleluia! Sente-se, por favor. Glória a Deus. Mateus 6 fala o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves dos céus, que nem semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, ansiosos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Essa pergunta que a gente faz, que comeremos, ou que beberemos, é algo muito comum da natureza humana, e Deus conhece a nossa natureza, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa ansiedade, a nossa preocupação com o dia de amanhã. Isso faz parte da natureza humana. Tanto é que quando Deus derramou o maná, o pão do céu, Ele falou o seguinte: você vai colher para mantimento somente a porção daquele dia. Então você vai pegar aquela porção, recolher e você vai comer, porque todo dia eu vou te sustentar no deserto. E o povo, eles não tinham fé, não acreditavam que amanhã
viria o maná de Deus para a vida deles. Então o que eles faziam? Colhiam de hoje, mas colhiam de amanhã também. Isso é uma demonstração clara para Deus de que eles não acreditavam que amanhã Deus proveria o sustento. Então o que acontecia com aquele maná? Cheirava mal, dava bicho, fedia. É uma atitude nossa de falta de fé. Quando a gente fica inquieto, quando a gente fica angustiado, quando a gente fica ansioso com o dia de amanhã, a gente mostra para Deus que nós não confiamos nele, para que ele proveja o sustento nosso no dia de amanhã. Quantos estão entendendo? Digo amém. É simples, é um raciocínio extremamente simples. Por isso que a Bíblia fala o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, ao longo de muitos anos, como crente, o que eu percebo é que as pessoas têm mais dificuldade de entregar, de devolver o seu dízimo e a sua oferta. Não é porque não acredita que o dízimo e a oferta é um mandamento de Deus. A grande maioria esmagadora das pessoas realmente acreditam que o dízimo e a oferta é algo instituído por Deus, porque está na palavra, está na Bíblia. É muito difícil você ir contra a Bíblia, né? Mas eles têm essa dificuldade de ser fiel no dízimo e na oferta, porque perguntam para si mesmo: o que comeremos? O que beberemos? É a mania de guardar o maná para o dia seguinte, não crendo que Deus abrirá as janelas dos céus, que Deus derramará bênçãos sem medidas, de que Deus faz a parte dele, que Ele é fiel. Então, queridos, eu quero deixar essa sementinha no teu coração, sabe? Cara, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim, o dízimo e a oferta é um passo de fé, sim, sabe? É um negócio que você tem que entregar para Deus, confiando de que Ele vai prover, de que o maná no dia seguinte vem de Deus, que as janelas dos céus vão se abrir. Tanto é que Ele fala assim: provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. É Deus que está falando. Então Ele está colocando a tua fé em prova, assim como Ele colocou a fé do povo de Israel quando estava no deserto em prova. O maná servia de prova, e Deus, Ele usa os dízimos e as ofertas para nos colocar em prova, para ver se nós realmente confiamos e acreditamos em Deus. Escute, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa do teu dinheiro, Ele não precisa dos teus 10%, não precisa. Deus tem N maneiras de sustentar a tua obra, mas é uma oportunidade de você mostrar para Ele: Deus, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, e eu sei que amanhã pertence ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está a tua noiva, a tua igreja, Pai. Nós queremos declarar que descansamos e confiamos no Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor que nos guarda, que o Senhor que direciona as nossas vidas, o Senhor sabe que nós precisamos de todas essas coisas, Deus, e os teus olhos não estão tapados para as nossas necessidades. A tua palavra fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Deus, nós cremos nessa palavra e em nome de Jesus descansamos em Ti, Pai. A Ti toda honra, glória, louvor e exaltação, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém? Traga o teu dízimo, a tua oferta em nome de Jesus e cumpra esse mandamento do Senhor na tua vida. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro
dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. As crianças, venham à frente, por favor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira Crianças, não vem, dê crianças. o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh. Helena, vamos, menina. Estenda tua mão para cá, queridos. Vamos orar por essas crianças. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essas crianças, queremos abençoar os professores, que a tua glória, que a tua presença, que a tua unção esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus, que eles sejam edificados, que o Senhor mostre o caminho que eles devam andar, para que em toda a sua vida eles não desviem desse caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tira a mão. Vem, apóstolo. Os pré-adolescentes, ó, a aula de vocês vai ser lá em cima com o tio Gustavo, não vai ser na cantina. A paz do Senhor, amados, glória a Deus, todo mundo firmado na rocha, amém. Uma bênção, vocês estão muito bonitos, estão bem longe um do outro, nós vamos ter que fazer assim, mas glória a Deus, né? Vai ser uma bênção. Queridos, eu quero orar e agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui. Eu sei que Deus tem algo tremendo nas nossas vidas, Ele sempre tem, Ele é bom. O tempo todo, os planos dele, nenhum é frustrado, então vamos lá. Feche teus olhos e diga: Senhor Deus, eu abro meu coração para entender a tua palavra. Venha o teu reino sobre mim, seja feita a tua vontade. Que o Senhor possa me dar sabedoria, conhecimento, para eu entender tudo aquilo que foi falado hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Me coloco diante do Senhor para que o Senhor faça uma obra na minha vida, porque Ele fala comigo primeiro e eu quero então transmitir para a igreja. Amém, queridos? Quero falar com vocês hoje sobre resoluções. Fala, resoluções. Queridos, eu conversando e estudando e orando com os nossos pastores intercessores, uma pastora disse para mim assim: Deus tem colocado muitas pessoas na igreja e com essa situação, com pessoas que estão em casa, que não conseguem vir, ou mesmo pessoas que estão vindo, mas o inimigo não quer que as pessoas saiam da igreja, mas querem que as pessoas sejam inoperantes. E nós começamos a orar sobre isso, porque inoperantes é que não tem ação, não age, não faz as coisas, não acontece. E nós começamos a orar sobre isso. E uma outra pastora colocou no grupo nosso de pastoras todas as resoluções de uma mulher para 2021. E nessas resoluções todas que eu fui vendo, e eu vi aquela resolução, a primeira que ela colocou foi a resolução para a mulher cristã, e na realidade para a mulher e para o homem, né? Então para o cristão, e eu dei uma olhadinha só nos itens assim rapidinho, resoluções para uma pessoa cristã para 2021, o primeiro é buscar ardentemente o avivamento pessoal.
O segundo é ser mais consciente da presença de Deus no meu dia a dia. Terceiro, conhecer a Deus nas Escrituras. O quarto, abençoar, encorajar todos que chegarem até perto da gente. O quinto, ser mais profundo nos relacionamentos com os irmãos, porque está falando de cristãos aqui. E o sexto, servir a igreja, pregando, fazendo o que tem que fazer e até lavando os banheiros. Foi o que uma das partes que a irmã colocou para nós pastoras, que era a resolução para 2021. E Deus começou a trabalhar no meu coração, e eu quero dizer para vocês que nós vamos falar sobre esta palavra, resoluções. Na Bíblia, em Provérbios 16, 3, está escrito assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os seus desígnios serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Está em Provérbios 16, 3. Amados, Jesus veio para nos salvar, amém? Todo aquele que entregou a vida a Jesus e declara que Jesus é Senhor de sua vida, é Senhor. Então obedece os mandamentos, e Jesus veio para libertar o cativo, para que nós possamos ter uma vida abundante. Ele diz em João 10:10 que o inimigo veio para roubar, matar, destruir, mas ele veio para ter vida e vida em abundância. Então nós vamos ver Jesus operando aqui, e nós estamos falando das resoluções que nós precisamos ter para que esse ano seja um ano de vida abundante. Tem um pessimismo no ar de que nós estamos em fase vermelha. Em vermelho nós estamos em perigo, nós estamos com toda sorte de problemas. Não, amados, nós precisamos ver como nós estamos de acordo com a vontade de Deus e de acordo com os planos de Deus, e é isso que eu quero falar com vocês. Então, a minha pergunta é: quais são as resoluções que você tem para o ano de 2021? Quais são os objetivos? O que é aquilo que você já imaginou fazer, já pensou, e o objetivo teu? Se você olhar lá dentro da tua mente, pensa lá na tua mente, você já parou para pensar qual é a visão que Deus deu para você ser? No que Deus te chamou para fazer? Qual é a frase que Deus te colocou, às vezes você lá pequenininho, às vezes lá na tua infância, ou não sei quando, numa hora Deus falou com você e você sabe para que você veio nesse mundo. Você tem um chamado. Agora, você já escreveu alguma coisa? Vamos pensar no apóstolo Paulo, né? Ele foi um vaso escolhido, Deus tinha um plano para ele. Ele estava lá perseguindo os cristãos, matando os cristãos, mas Deus tinha um plano para ele. Até que ele teve um chamado, caiu do cavalo, veio à luz, e Jesus falou direto com ele: você é um vaso escolhido. Assim somos todos nós. Nós somos um vaso escolhido por Deus. Chega uma hora que Deus vai falar conosco aquilo que nós vamos fazer. E o apóstolo Paulo teve a vida toda dele, aquele trabalho maravilhoso, pregando o evangelho, indo de cidade em cidade, de lugar em lugar, e no fim da vida dele ele fala: combati o bom combate. Ele combateu, ele trabalhou, completei a carreira, aquilo que Deus mandou fazer eu fiz, e ele guardou a fé, não desistiu da fé que ele teve naquele momento que Jesus se apresentou a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquele momento lá, foi que ele teve um encontro com Jesus, e daqui para frente, ele nem é Saulo mais, ele é Paulo, o grande apóstolo Paulo. Então ali, existe um chamado, uma motivação, existe uma resolução da vida dele,
daí para frente. Agora vamos para você. Quais são as resoluções que Deus te deu? Quais são os objetivos que Deus tem para você? Vamos pensar nos benefícios. Se Deus te deu para mim e para você um chamado, te falou de um objetivo, aquilo que você vai fazer, eu não sei se você já escreveu esse ano aquilo que você quer. Eu não sei, porque a pessoa que não tem esperança, que não sabe o que quer, não chega a lugar nenhum, porque se eu não sei onde eu vou, ou não sei o que eu quero fazer, eu não chego em nada. Tem que ter um alvo, e esse alvo não é só um que chega lá, eu tenho outros, como nessa resolução que eu falei para vocês. Foi a pastora Paula que colocou isso para nós, na rede de mulheres âncoras. Então, queridos, olha bem, esses objetivos nossos, e isso que a gente tem para fazer e que nós temos vontade, trazem benefícios grandes. Primeiro, reduz a frustração. Eu não fico frustrado, porque eu sei onde eu vou, eu sei o que eu vou fazer, eu sei as decisões que eu vou tomar, eu sei aonde que eu quero chegar. Segundo, aumenta a minha motivação. Então, o que é isso daí? Lá em Provérbios 29:18 diz assim, ó: não havendo profecia, que em outra versão é visão, não havendo visão, o povo se corrompe. Se você não tem uma visão daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai projetar na sua vida, você se corrompe, fica para lá e para cá e não faz nada, perde tempo, às vezes vai com outras pessoas fazendo coisas que as outras estão fazendo, copia de outros, não, está errado. Outro benefício, você focaliza, então permite a concentração, você se concentra, e sabe quem tem sucesso? Quem se concentra, quem se focaliza. Eu vou fazer aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sou chamado. Eu não vou fazer uma coisa que eu não sou muito boa, que eu não sou ruim, que eu sou ruim. Eu vou focalizar naquilo que eu sou bom, e eu vou fazer tudo para beneficiar os outros e a mim. Eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, aquilo que vai dar certo, é isso que eu vou fazer. O quarto benefício, atrai a cooperação. O que é isso? Se eu sei exatamente o que eu quero, o que eu vou fazer, eu converso com um amigo, ele coopera comigo. Eu tenho um grupo de pessoas que estão cooperando comigo. Por quê? Porque eu tenho firmeza naquilo que eu vou fazer. Se eu sei para onde eu vou, eu caminho com outras pessoas que veem, talvez, que o caminho que eu estou indo é bom, é sério, é eficiente, é eficaz, é valoroso, é abençoado por Deus. Então, a pessoa caminha junto. Por isso que tem pessoas que caminham junto, né? Existe uma frase que diz assim: as pessoas seguem aqueles que descobriram claramente quem são e o que desejam realizar. Essas pessoas fazem isso, seguem. E uma pessoa seguida por outras é porque ela é boa, é porque ela é inteligente, ela é sábia, ela é capaz, ela tem capacidade, ela é uma pessoa eficiente. Então é muito bom. Agora, pense no objetivo da sua vida. Vamos pensar em você agora. Pensa um pouquinho aí, qual é o objetivo da sua vida, quais as resoluções que Deus deu para você. Põe a tua cabeça para pensar. Então vamos lá. A primeira, vamos pensar. Identifique seus dons e os seus talentos. Então eu te pergunto, e você vai respondendo para você mesmo: no que você é bom? No que você é boa? O que você gosta de fazer? O que você tem facilidade de fazer? O que você faz bem? Tudo isso vai identificar os teus dons de uma forma que você
trabalha profissionalmente, às vezes, muito bem numa coisa. Mas esses dons também, eles vão ser usados por Deus para a obra de Deus. Você vê lá na Bíblia que aqueles homens que faziam, e Deus dava sabedoria para eles, faziam o entalhado em ouro, em prata, aquele material maravilhoso lá dos templos. Deus dava sabedoria, talento para eles para fazer. Deus te deu talento. Deus te deu talento para você não enterrar, mas para você multiplicar, para você trabalhar com eles. Por isso que Deus te deu talento, né? Deus então já colocou na tua vida isso faz tempo. E agora você tem que ver as suas experiências nesse tempo todo que você tem vivido. O que você tem aprendido que tem melhorado você, que tem sido bom para você? O que você tem aprendido? Quais as lições que você tem aprendido? E aqui eu falo uma, pastor Marcelo: as maiores lições surgem de sofrimento e dor. As maiores lições que nós recebemos na vida surgem de sofrimento e dor. Isso a gente aprende. Vocês já ouviram falar? Aprende na dor? Mas a dor nos ensina muito. Quando a gente passa, a gente vê o sofrimento, às vezes a gente fica mais amorosa, a gente cuida mais da casa, a gente cuida mais da família, a gente começa a olhar para as pessoas com os olhos diferentes. Não é verdade, pastora Luciana? A pastora Luciana é exemplo vivo disso, né? Hoje ela abandonou um cargo de procuradora da prefeitura para trabalhar com a família e com a igreja. Rejeitou. Todo mundo não entende, mas ela entende. Ela entende isso. Passou pelo vale da sombra da morte com um câncer, mas Deus colocou no coração dela isso daí. Então, glória a Deus por isso. As coisas não são tão importantes, são as pessoas. A tua família é mais importante. A tua família é mais importante. Os teus, a tua igreja, teus irmãos da fé, a tua cidade, teu país, as pessoas são importantes. E aí você tem que trabalhar nisso. Então, decida o que realmente é importante para você. Quando você tem um objetivo, você não tem que distrair com outras coisas. Existe a procrastinação, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Você já viu alguém falar assim: eu vou aprender a tocar violão? Deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Morre com o violão lá em casa e não toca nenhuma música. Já viram isso? Não levanta a mão não quem está assim, porque senão fica feio. Dessa forma, não é só o violão não, todas as outras coisas, né? Todas as outras coisas que você fala. Vou aprender inglês. Nada. Vou ler um livro por mês. Vou emagrecer 5 quilos por mês. Vou e não vai nada. Não distraia. Não procrastine. Se você tem uma resolução de fazer alguma coisa, faça. Faça. E para isso que eu fui trabalhando, Deus foi me trabalhando nessa parte aí, porque quando a Paula colocou as resoluções, Deus me falou: e as metas? Se você não colocar meta para você fazer as coisas, você não chega nunca lá. Então vamos pensar no primeiro que ela falou aqui, buscar ardentemente o avivamento pessoal. Você acha que eu só faço assim, aviva, 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 e fica lá? No outro dia levanta, aviva, Senhor, eu. Você acha que isso daí vai te avivar? Só isso você vai falar? Claro que você tem que orar. Mas o que é um avivamento? Um avivamento é um
fervor na igreja, é sinais, prodígio, é endemoniamento, é gente curada, é gente vindo para a igreja trabalhar. Você tem o quê? Você tem que estudar a Bíblia, você tem que fazer célula, você tem que fazer discípulos, você tem que pregar na rua, você tem que pregar em live, você tem que fazer tudo para o avivamento chegar. Se não tiver meta, você nunca vai avivar nada. Nós não vamos ter avivamento se nós não trabalharmos como igreja. Nós só vamos querer, mas não vamos ter. Então nós precisamos de metas, tá? Nós precisamos de meta. Olha lá, tem um psicólogo que diz assim, William James: o melhor uso para a sua vida é investi-la em algo que permanecerá depois dela. Então eu fico pensando, o que vai ficar depois de nós? Tem que deixar um legado. Nós temos que deixar um legado. Esse legado tem que deixar para os filhos, para os netos, para a igreja, para a cidade. Nós temos que deixar algo. Então, o que a Bíblia aconselha? Agora você vai para Provérbios 4. Vai lá para Provérbios 4, por favor. Provérbios 4, versículo 23. Diz assim, cadê ele? Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Olha bem, o que a Bíblia fala? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Queridos, se nós guardarmos o nosso coração de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que não presta, que não vale a pena, nós vamos ver que no fim nós deixaremos um legado. É um legado de caráter. Nós vamos deixar um legado de algo positivo para as nossas famílias. Então o nosso coração, ele tem que ser muito focado na retidão de Deus. Agora, como que eu posso estabelecer essas metas com fé? Vamos lá, fé que nós temos, né? Nós temos uma promessa. Temos uma promessa. Todo mundo tem uma promessa lá em Hebreus 10. Preciso de vocês irem para Hebreus 10 também. Vamos lá. Hebreus 10. Vai lá. Uma promessa de Deus no 23 e 24. Diz assim. Hebreus 10, 23 e 24. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, amados, olha só, estimular as boas obras. Nós temos que estimular as pessoas a terem boas obras. É isso que nós estamos pregando aqui hoje. Nós estamos falando em metas, estamos falando em objetivos, estamos falando em resoluções, para que você entenda que nós, como igreja, temos que ter boas obras. Então, como que nós vamos estabelecer essas resoluções na nossa vida? Esses objetivos, essas metas? Nós vamos ter uma disciplina espiritual. É isso que eu falei. O avivamento não vem se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, se eu não fizer batalha espiritual, se eu não clamar, orar pelos perdidos. O avivamento só vem se eu tiver aquela disciplina espiritual. Eu preciso também fazer meus alvos e metas. Então, o que diz lá 1 Coríntios? Eu não corro sem meta. É isso que diz lá. Eu corro para o alvo, com a meta estabelecida. O que diz Efésios 5? Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é isso? Eu tenho que ver que o tempo passa. Esse tempo que passou agora, queridos, não volta mais.
E uma das coisas mais importantes que tem na sua vida é o tempo. O teu tempo não volta mais. Olha, às vezes a gente pensa que vai viver 100 anos e de repente morre. É preocupante. E o que fez? E o que ficou sem fazer? E o que pensou em fazer? Então nós temos que remir esse tempo. Nós temos que ver que é um tempo que nós estamos vivendo dias maus e nós temos que remir esse tempo aí. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Crise. Sempre teve crise, a vida inteira teve crise. Sim ou não? Notícias ruins. Tem ou não? Hoje pegou fogo lá na rodoviária de Rio Preto, né? Linda rodoviária, arrumaram ela, bonita, maravilhosa, pegou fogo hoje. Olha só, já aparece. Não fique focado só nas coisas ruins. O que vai acontecer com você? Você vai esquecer que existe uma bênção especial, como você, como filho de Deus, que existe uma proteção, que você é amado do Senhor, que você tem a bênção de Abraão, que você tem uma promessa de ter vida abundante, que você tem anjos acampados ao teu redor, que você é mais que vencedor. Você desfocaliza aquilo que Deus falou e você vai. Quantos morreram no Covid? Quando pegou fogo ali, não sei o quê, falam mal de tudo quanto é líder de governo. Gente do céu, nós não somos desse mundo. Se você pensar que você é desse mundo, você está frito. Nós temos uma pátria. Nós somos lá do outro mundo. Porque se Jesus veio e pagou um alto preço para nos libertar e salvar, nós então iremos morar na nossa pátria. Um dia nós vamos morar lá. Amém? Agora, quando é que eu estabeleço as minhas resoluções, quando eu coloco as minhas metas, quando eu ponho tudo em ordem, eu já começo a ter uma fé operante. Então eu já não sou mais aquilo que a intercessora falou, inoperante. Eu estou agindo. Tem que fazer alguma coisa, posso ficar parado. Você não pode ficar assistindo televisão o dia inteiro, nem no Facebook, nem no Instagram, nem ficar nas redes sociais, nem no Zap. Você tem que fazer alguma coisa objetiva, tem que colocar um alvo. Aprenda inglês, vai fazer curso, vai estudar a Bíblia, vai pregar o Evangelho, vai fazer uma célula, vai buscar um avivamento, porque a nossa pátria não é aqui. Nós não estamos trabalhando por esse governo aqui, desse jeito, governo mundial, eu digo. Mas nós temos uma pátria lá no céu. Então, nós temos que agir. A Bíblia diz, lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não pensar que vai melhorar, porque você pode dizer, com Deus não tem crise, então eu posso ter uma vida boa. Quando você começa a ter muita crise, sabe o que eu ouvi hoje, uma notícia ruim? Que lá na França, né, agora vai ter a frase vermelha de novo, vai fechar restaurante, vai fechar tudo, pessoal passando fome. Eu fui no shopping esses dias, dei uma passada lá, fiquei triste de ver, as lojas quase tudo fechadas, 70% de liquidação em tudo. É triste, é triste. Me falaram hoje que lá na França, os restaurantes fechados, os donos de restaurante estão se matando. Não tem dinheiro para pagar? Não tem? Triste. Mas se nós ficarmos com os olhos postos nisso, e se esse dono do restaurante tivesse Jesus e tivesse a esperança de que Deus está no controle, nunca perdeu, e que as coisas vão entrar no eixo, porque no sofrimento e na dor são as nossas maiores experiências. Então, vai entrar. Vai chegar um momento que nós vamos ver que as coisas vão se reverter. Então, estabeleça as resoluções, essas metas para você, porque isso também constrói o teu caráter. Você fica mais firme, você fica mais forte, você fica
como uma pessoa que é firme nos propósitos de Deus, e você não fica para lá, para cá. Quem não tem meta, quem não sabe o que fazer, não consegue fazer nada. Tenha uma agenda, um planejamento do ano inteiro. Estabeleça aquilo que você quer fazer no ano inteiro. Você que é pai e mãe, estabeleça para os teus filhos. Meu filho vai estudar inglês até tal data e vai falar fluentemente. Meu filho vai fazer isso, estabeleça até 18 anos, pegue no pé dele. Dos filhos, estabeleça metas para eles também. Coloque na tua casa isso, porque é importantíssimo. Sabe por quê? Você é uma preciosidade de Deus. Deus tem um carinho muito especial por cada um, e Ele quer o melhor para todos nós. Então tem essa agenda. Agora eu vou te perguntar, o que você vai fazer o ano que vem? O que você vai fazer esse ano? O que você vai fazer o ano que vem? Você já tem alguma meta estabelecida? Você já tem alguma coisa? E aí, ainda existe a bênção nossa de cristãos da gente profetizar. Você pode profetizar. Então, você estabeleceu que o ano que vem você vai comprar um carro, já pensa no carro e já profetiza: Senhor, eu já estou andando nesse carro, né? Ó, já estou me vendo lá, ó, já faz de conta que você está lá dentro, ó, faz a marcha lá. Ó, o Eliano é especialista nisso, né? Já vê lá, você quer casar? Ai, Senhor, já me vejo casado, um homem maravilhoso, ou uma mulher, né, de Deus aqui perto de mim, tranquilo, e já começa a profetizar todas as bênçãos que você quer para esse homem ou para essa mulher. Você tem muita coisa para fazer. Filipenses 3, abre aí para mim, Filipenses 3, vamos lá, 12, Filipenses 3, 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Prossigo para aonde? O alvo, fala, alvo, com fé, alvo. Diga agora, prossigo para o alvo. Mas tem uma palavra antes, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe o que é isso? Tem um monte de coisa que você não fez, eu não fiz. Tem um monte de coisa errada que nós poderíamos ter feito já e não fizemos. Esquece agora, porque para trás você não consegue mudar nada. O teu presente você muda. Sabe o que eu ouvi? Sabe o que você é hoje? Aquilo que você foi ontem. Sabe o que você foi ontem? Se você não tem saúde, se você está cheio de colesterol, se você está com diabetes, se você está gordo, se você está com problema de desnutrição, ou sei lá, foi o que você comeu lá para trás, foi o exercício que você não fez, foi a saúde, você não foi no médico, tem um monte de coisa. Esquece para trás, você já plantou e hoje você é isso, por causa do teu passado, mas você pode mudar o teu futuro. Você pode agora transformar e mudar o teu futuro, fazendo o que é certo, fazendo aquilo que tem que fazer. Não olhe as experiências negativas, já passou, avance agora, pensa agora em você, naquele homem, naquela mulher, cheio de vigor, cheio de virtude, aquele que vai fazer, que vai acontecer, que tem vontade, não seja inoperante, seja firme, seja uma pessoa de ação, uma pessoa que vai transformar o mundo. Você tem tudo que Deus te deu, seja isso.
Outra coisa, quando você tem alvos e metas, você tem esperança. Sabe por quê? Você sabe, amanhã vai acontecer isso, eu vou alcançar aquilo. Sabe por que as pessoas se suicidam, tão depressivas, tão tristes? Porque não tem esperança, não tem alvo, não tem meta. Sabe o que falaram lá do pessoal judeu, quando estava no campo de concentração? Sabe o que aconteceu com eles? A maioria que morreu, eles não tinham meta nenhuma, não tinham nada de resolução, não tinha nada de objetivo. Os que viveram, eles falaram assim, quando eu sair daqui, eu vou tirar minha mãe lá não sei da onde. Quando eu sair daqui, eu vou fazer isso. Quando eu sair daqui, eu vou fazer isso. Esses permaneceram vivos, porque tinha algo dentro deles que batia. É ali, é a esperança, é o alvo, é a resolução, é aquilo que Deus tem para você. Deus tem algo importante ali e você tem que buscar. Você tem que saber o que Deus tem, porque você tem que seguir para o alvo. Não ficar olhando para trás. Esquece. Tem gente que fica, eu sofri tanto na infância, aconteceu isso comigo. Esquece. Daqui para frente, viva uma vida nova, uma vida com Deus. Amém? Quero mostrar para você Jó. Ó Jó, o que fez? Jó, se você olhar Jó aí, uma tristeza, Jó. Quando ele falou lá no 6, Jó 6, sabe o que Jó falou? Olha só, por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se meu fim é certo? Será que você está assim? Que nem Jó? Porque você tem um problema familiar, um problema financeiro, porque você tem um problema de saúde, você já está assim que nem Jó? Meu fim é certo, vou morrer, né? Olha lá o Jó falando, né? Porque já não tenho força, já não tenho mais nada. Sabe o que aconteceu com Jó? Ele precisou ter uma experiência real com Deus. A hora que ele teve uma experiência real com Deus, olha o que ele escreve no 42. Olha lá no 42. Aí ele teve a experiência. Bem sei. E o quê? Bem sei que tudo podes, que Deus tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo pode. Queridos, pega aquilo que você acha de ruim na tua vida e fala para Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E nenhum plano do Senhor é frustrado, nenhum. E olha só o que aconteceu, o que Deus fez com ele. Lá no 10, olha lá, está lá, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Glória a Deus! Pensa bem, um homem que tinha perdido tudo, a saúde, os filhos, tudo, todos os bens, e Deus restitui em dobro tudo. Quando ele entende que Deus tudo pode, e que nenhum plano de Deus é frustrado. Diga para você, nenhum plano de Deus é frustrado na minha vida. Fala isso para você. Fala isso para você. Agora fala para o teu amigo de longe, para o irmão da igreja, nenhum plano. Falou? Falou para o irmão? Nenhum plano de Deus é frustrado, nem na tua vida, nem no lugar nenhum. Amém? Então, amados, existem muitos alvos, muitas resoluções, e essas resoluções, em toda a tua vida, não é só numa parte, não é só dinheiro que você precisa viver bem com os teus parentes, você precisa viver bem com o teu cônjuge, com os teus filhos, você tem que ter uma vida social, espiritual, você tem que ter emoções fortes, você tem que ter a tua parte de servir o próximo, tudo você tem que ter num crescimento, porque não adianta você querer só crescer numa parte, você tem que ter toda a sua vida estabelecida de uma melhor forma possível. E sabe o que Deus tem para você?
Olha Jeremias 29, nós estamos encerrando. Jeremias 29, dá uma olhada lá. Pega esse texto de Jeremias 29, 12. Olha lá. Está escrito assim, Jeremias 29, 12. Então me invocareis e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lançar, diz o Senhor. Então, não pense que você não vai ser abençoado. Uai, eu fiz o trecho diferente aqui. Não, me dá aí o trecho de vocês, quem que deu? Eu sei que pensamentos de paz eu tenho sobre vocês. Cadê? O 11? É assim. Olha só, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. É esse o versículo que eu queria. Para vos dar o fim que desejais. Eu quero te perguntar, qual é o fim que você deseja na tua vida? Qual é o fim que você deseja na tua vida, Marcos? Deus diz que Ele não quer dar nenhum mal para você. Não espere nada de mal de Deus. Mas espere, porque Deus está falando que vai dar o que você deseja. E Ele não quer dar o mal. Então, todas as nossas metas, nós devemos glorificar a Deus. Tudo nós devemos glorificar, em todo o tempo. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, tudo que você faça seja para a glória de Deus. Quer dizer, tudo que você fizer, você come, você bebe, tudo que você faz, seja para a glória de Deus. Então, teus alvos devem ser para glorificar a Deus. Você não deve fazer nada motivado pelo medo, pela raiva, pela inveja, pelo ódio, pela mágoa, nada você deve fazer nessa motivação. Você tinha que tirar isso. Mas o que diz 1 Coríntios 16, 14? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Eu tenho que fazer com amor. Então, tudo que eu fizer, eu preciso fazer de acordo com a vontade de Deus. Estabelecer essas metas de acordo com a vontade de Deus. Diz a Bíblia, confia no Senhor e não se estribes nos seus próprios conhecimentos. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos você deve reconhecer Deus como Deus. As tuas metas, as tuas resoluções para 2021 vão mudar a sua vida, para que você tenha um fim desejável. Até o fim da sua vida, um fim desejável. Depende de você. Você é responsável por você. Você é você. Você é responsável por você. Então, eu queria que você fechasse os teus olhos e agora o Espírito Santo ministrasse para você. Você tem um objetivo na sua vida? Há um objetivo real? Deus falou com você já em algum momento, em alguma área? Tem esse objetivo? Você pode definir ele? Você não pode escrever aí, mas você pode escrever depois. Você pode declarar a tua missão pessoal? Qual que é a missão que Deus te deu? Quais são os dons, os talentos que Deus te deu? E quais são as coisas que você gosta de fazer e fazer por excelência? Quais são as resoluções que você pode tomar daqui para frente? Você quer ter um fim desejável?
da tua vida de hoje para frente, Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está te dando um tempo para você refletir nas coisas grandes que Ele tem para você. É tempo de você entregar a sua vida totalmente a Deus, limpar o seu coração e começar a pôr os objetivos, e para alcançar os objetivos, meta por meta. Vou fazer isso, e põe data de preferência. Até dia tal eu faço isso, até dia tal eu faço aquilo, e vai seguindo. E Deus diz para você, na palavra de Provérbios: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confie essa resolução ao Senhor agora. Pense em 2 resoluções, 1 ou 2 só, não precisa pensar em muitas. Agora confie essa resolução ao Senhor e põe diante dEle e fale a Ele que você está disposto a mudar a tua sorte, porque Deus não tem pensamentos ruins, mas é pensamento de paz que Ele tem, para que Ele te dê o fim que você deseja, a bênção de ser um filho de Deus, e a bênção de Abrão: em ti serão benditas todas as famílias. Você recebe a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar cada um que aqui está, que cada um possa tomar consciência do que o Senhor é Deus, e que o Senhor está pronto para nos ensinar todas as coisas. Abra os corações nossos, para que possamos entender as bênçãos que virão do Senhor. Nós agradecemos pelas que já vieram, mas nós queremos agora andar por fé, a fazer coisas maiores e mais profundas. Queremos, Deus, ir adiante, ir avante, e já declaramos que o reino das trevas está impedido de atuar. Nós repreendemos, anulamos e cancelamos todo o mal, e clamamos ao Senhor: traga sabedoria para cada um de nós. Eu os abençoo. Declaro que vocês são todos bênçãos do Senhor. Quem está nos ouvindo pela internet, estão recebendo a bênção do Senhor também, em nome de Jesus. Que a graça, o amor e a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Apóstolo. Muito bom. Márcia, você percebeu como a igreja é linda? Olha o Wilson, olha que coisa linda. Wilson, faz tempo que você não vem, hein, cara? Pensa que eu não vejo o teu canto lá? No canto não tem. Agora saiu do canto. Amados, me escuta 2 minutos. Eu não vou convencer você, porque você já está convencido que o mundo jaz no maligno e que nunca teve tão agressivo e com tanta força em todas as áreas, todas as nações, todos os níveis, como nós estamos vivendo. Maconha liberada nos Estados Unidos, a eleição nos Estados Unidos foi uma vergonha, nosso governo nem vou falar o nome, uma vergonha. Você não sabe o que você faz, se você toma vacina, se você não toma, quem você acredita do Covid, quem você não acredita. O aborto, parece que virou uma pandemia do aborto, legalizada na Argentina e outras nações. Um campo de futebol lotado de mulheres, com o presidente da nação argentina comemorando a legalização, assassinato. Olha, e quantas coisas ruins estão acontecendo? Gente se enforcando, desemprego, né? Faixa vermelha em várias cidades,
muita gente falindo, quebrando. A Márcia falou do shopping, você conhece outras histórias. Tem coisas horríveis acontecendo. A gente relembra o que a pastora Ida falou agora há pouco no culto das 18 horas sobre 2 Crônicas 20, o rei Josafá, que 3 exércitos se acamparam contra ele, e ele buscou jejum e oração e venceu. E você conhece a história. E quando Moisés encontrou Deus na sarça ardente, é porque o clamor do meu povo chegou até mim. Então, baseado nessas verdades que eu estou falando para você, amanhã nós vamos fazer, a partir de amanhã, 7 dias de jejum e oração, e nós queremos a tua participação. E nós vamos fazer da seguinte forma: logo pela manhã, dois pastores no Zap estarão orando. Não sei se é 1 minuto, se é 2 minutos, 5 minutos. Você continua fazendo o teu serviço, trabalhando, põe o Zap, vai ouvindo e concorda. Vai ser muito bom. 7 dias, 2 pastores pela manhã orando no Zap. À noite, às 21h30 até às 22h30, vou repetir, 21h30 amanhã, e na terça e na quarta e todo dia durante 7 dias, até às 22h30, 4 pastores estarão 15 minutos cada um, pregando um pouquinho e orando bastante. E qual tipo de oração? Arrependimento, louvor, adoração, mas acima de tudo batalha. Deus nos deu autoridade para falar para o bicho: fora, sai. É isso que nós precisamos. Então nós gostaríamos que você nos acompanhasse. Antes a ideia era a gente fazer pelo Zoom, mas alguns pastores falaram: vamos fazer live pelo Facebook, que atinge maior número de pessoas. Então assim nós aderimos. Então amanhã 21h30 pelo Facebook, 4 pastores junto com você, né, nós estaremos orando. E nós gostaríamos também que você fosse fiel ao jejum. Faça um esforço. Eu vou fazer jejum. Eu gostaria que você fizesse também. Mas eu já vi gente fazer jejum de não passar batom 7 dias. Cria vergonha na cara. Vê se isso é jejum que se faça. Eu vou ficar 7 dias sem beber Coca-Cola. Tira vergonha na cara. Vai fazer um jejum de verdade. Eu vou tomar café de manhã e vou só almoçar ao meio-dia. Isso é jejum? Isso é normal que a maioria faz. Então faça um jejum sério para valer. E ore. Olha, nós temos pregações maravilhosas, todas centralizadas em buscar a essência de Deus. Observe que na resolução que a Márcia leu, a segunda delas é buscar a presença de Deus. Então nessa semana nós vamos fazer isso. Isso pode mudar a nação, pode mudar Barretos, pode mudar o nível social, econômico de Barretos, da tua família, da nossa saúde. Isso é fundamental, importante. Lembra de uma cidade de Nínive, que foi mudada, transformada por um cidadão só, chamado Jonas, que pregou na cidade e orou. Imagina todos nós orando. O que não pode fazer melhor que Nínive ainda? Amém? Pastor André, sobe aqui, por favor. Fica de pé que o pastor André vai nos abençoar. E esse homem tem uma intimidade com Deus. Eu quero receber a benção dele também. Que você tenha uma boa semana, que você seja feliz, alegre, cheio de paz, de renovo, que o Senhor te abençoe, te guarde, e que você tenha segurança nessa semana, que Deus nos livre do mal. E o pastor André vai orar e você vai concordar com ele. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, somos gratos pela palavra maravilhosa da apóstola Márcia, que nós possamos ser impulsionados pelo Teu Santo Espírito a tomar as melhores resoluções para o Teu reino, para as nossas vidas, famílias e Tua igreja, Senhor. Pai, pedimos a Tua orientação nessa uma semana de jejum, de palavra, Pai, de oração, que seja o Senhor, meu Deus amado, a tocar em cada pastor, em cada ouvinte, e que nós possamos, ó Pai, estabelecer, meu Deus amado, o Teu trono nos nossos lares,
teu altar nos nossos lares, nas nossas vidas, nessa semana com jejum e oração, Pai. Pedimos a tua bênção a cada família aqui representada. Pai, que teu Santo Espírito esteja visitando cada um, com o teu propósito, com a tua graça, com a tua coragem, em nome de Jesus. Como ministro do Evangelho, queremos abençoar cada vida, declarando a tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, vá na paz do Senhor. Uma boa semana. Amém. Não esqueça então, amanhã, nos grupos do WhatsApp e no Facebook.